Oi Vale, tudo bem? Aqui é Ellie Oliveira, bem-vindos ao Delírio de uma Pansexual. E hoje a gente vai fazer uma contagem de quantos livros 5 estrelas aquilianos eu consigo ler até o final desse vlog. Eu pretendo ler em média uns 5 a 6 livros, de 4 a 6 livros, nesse vlog. E eu ainda não defini quais serão as leituras, elas vão ir acontecendo conforme o andamento desse vlog. Mas então hoje é o primeiro dia de vlog e eu já tô com o look montado pra ir pra Feira do Livro da USP. Mas então é o seguinte, eu tenho uma leitura que eu já tô quase finalizando, que é esse livro aqui só de mentirinha. Eu tenho uma forte sensação que ele vai ser um 5 estrelas favoritado. Então eu vou terminar a leitura ali durante o trajeto do evento. E assim que eu voltar pra casa, eu vou falar pra vocês o que eu achei da leitura. E também a gente vai ver quais vai ser os próximos livros aqui. Lembrando que se você gosta de vídeos literários com muita representatividade, me segue aqui no canal. Me siga nas redes sociais também, vai estar passando um arroba aqui na tela pra vocês. Comenta aqui embaixo qual é o seu livro aquiliano favorito. E bora então pro início desse vlog. Oi gente, já é o dia seguinte e eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa leitura que eu terminei e sim, foi um 5 de 5 favoritado. Essa história é um Friends to Lovers. Aqui a gente tem dois melhores amigos desde a infância, que é o Rui e o Jonas. O Rui é apaixonado pelo Jonas mais ou menos desde ali os seus 15 anos, pelo menos foi quando ele começou a perceber ali que tinha uma paixão no Jonas, e o Jonas também é apaixonado pelo Rui, desde mais ou menos a cidade. Acontece que os dois meio que têm medo de iniciar alguma coisa e acabar com a relação deles, ao mesmo tempo um acha que o outro não se sente da mesma forma. Esse livro vai dar um giro 360 quando a irmã do Jonas se casa e vai fazer uma viagem pela Europa, e então o Jonas ele também quer fazer uma viagem pela Europa, já que pelo que a gente entende que é o decorrer da história, a mãe dele queria muito fazer essa viagem, a mãe dele já não tá mais viva e ela queria muito fazer essa viagem. E ele quer fazer essa viagem com alguém que ele goste, mas ao mesmo tempo ele é influencer, também isso dá a entender, não é muito abordado aqui na história. Ele é um influencer, então ele quer fazer meio que uma troca, ele viaja, vai falar pros seguidores dele como que é estar nesse tour ali de noivado. E aí ele pede pro Rui fingir que é o noivo dele. E aí o Rui vai lá e aceita, sem saber que ele teria que fingir que é o noivo dele. Ele só sabe que ele vai viajar à Europa ali, meio que num tour bem romântico com o Jonas. Mas ele não sabe a parte que ele vai ter que fingir até ele chegar na agência ali com o Jonas e descobrir que na verdade eles estão noivos, olha só! Acontece que no decorrer ali dessa road trip, os sentimentos do Jonas vão começar a se manifestar mais fortemente e o Rui também vai acabar escorregando ali naquele autocontrole que ele teve durante todos esses anos. É isso que eu posso falar da história pra vocês, gente. O que eu posso falar de tropes pra vocês. Aqui tem um Friends to Lovers, tem também esse tema road trip, né? E é muito fluido, muito leve, muito gostoso de ler. Esse é um livro mais 18, tem muito hot aqui, gente. Sério, esse livro é um hotzão, sabe? E quando eu terminei a leitura, eu senti que esse é o casal com mais química que eu já li na minha vida, eu juro pra vocês. Eles têm uma química, assim, surreal, sabe? Você compra a narrativa, você compra o crush deles, você compra essa ideia de que eles são apaixonados há muito tempo e que eles guardaram isso dentro de si por muito tempo e isso tá se manifestando. Você compra todo esse romance deles. E a única crítica que eu tenho pra fazer é sobre o final dessa história mesmo, que se vocês não quiserem spoiler, vocês pulem essa parte. É um pequeno spoiler, só uma pequena crítica. Mas se vocês não quiserem receber esse spoiler, pula pra esse minuto aqui e vamos lá. Se você ficou até agora é porque você quer saber a única crítica que eu tenho a respeito desse livro, né? A única crítica que eu tenho a respeito desse livro é que durante toda a narrativa parece que o Rui, ele ama muito o Jonas. E até mais do que o Jonas, até você descobrir que o Jonas também ama o Rui. Mas, no final, faltou ali uma retribuição do Rui, sabe? Ficou meio que a entender. Aí o Jonas pensou, tipo, ai, ele não precisa dizer pra mim saber que ele também. E aí eu pensei, não, ele precisava dizer sim, sabe? Eu senti falta disso. Eu fiquei com agonia quando finalizou esse livro, sabendo que é um volume único e que ele não falou a palavrinha mágica no final da história, que é eu te amo. Então, assim, eu fiquei muito chateada, porque ele recebeu uma declaração incrível, tipo, o Jonas abriu o coração pra ele e ele não fez o mesmo. Ficou meio que subentendido que ele retribui, mas faltou, né? Faltou. Ele começou com tanta intensidade, faltou ali, né? Aquela retribuição no final da história. Foi a única crítica que eu tenho a respeito desse livro. E agora vocês já podem continuar tranquilamente o vídeo, que o spoiler já passou. Mas eu recomendo muito esse livro pra quem tem mais de 18 anos e pra quem busca uma história leve, uma história fofa, uma história rápida, uma história curta e uma história muito gostosinha de ser lida. Infelizmente, esse livro ele não tem e-book, ele não tá sendo vendido na Amazon também e nem em livrarias físicas, mas você pode comprar ele pelo site da PS Edições ou em feirinhas de livro. Vocês confiram se a PS Edições vai estar lá. Se tiver, ele vai estar no stand da PS Edições. E foi assim que eu comprei ele. Eu comprei na Flipop desse ano.
e amei. Tô na Flipop, eu tô amando, que eu tô comprando um livro que eu tô lendo e tá sendo 5 de 5 favoritado. Na Flipop do ano passado eu comprei esse livro aqui, que é um livro sáfico, e foi 5 de 5 favoritado. E dessa vez eu comprei esse livro aqui, que foi 5 de 5 favoritado, e uma semelhança entre os dois é que tanto o livro do ano passado quanto o livro desse ano foram livros com o trope Friends to Lovers, que se gostam ali há um tempo, e foi muito essa vibe. Eu acho que eu tô muito nessa vibe. Então é isso, gente. Esse foi o Só de Mentirinha, da Cami Nunes, que é um livro nacional. E agora eu vou tentar pegar o próximo livro pra gente iniciar aqui a leitura nesse vlog e falar o que foi que eu achei. Eu vou tentar ser mais rápida aqui, se eu gostei tanto que eu queria falar mais sobre ele. Mas vamos lá então. Gente, eu sei que o vídeo não é sobre o tempo, mas que calor que tá em São Paulo. Eu juro pra vocês, assim que eu terminar de gravar aqui no vloguinho de hoje, eu já vou arrancar essa roupa, tomar meu banho, porque que calor, gente. Então eu vou falar pra vocês da última leitura que eu fiz e das duas leituras que estão em andamento. Vamos lá. O último e-book que eu li, gente, foi Corações na Noite Eterna. Eu vou deixar passando aqui desse lado, vou vir até um pouquinho mais pra cá. Vim um pouco mais pra cá pra deixar a capa passando desse lado, mas ele se chama Corações na Noite Eterna. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história. Bom, basicamente aqui a gente acompanha a história de dois garotos de séculos passados que estão se encontrando há 300 anos na noite do Halloween no cemitério, onde eles foram enterrados, provavelmente. E a gente acompanha uma história de amor trágica, bem uma vibe Edgar Allan Poe, naquelas histórias de romance trágicas dele que terminam em tragédia. Então, basicamente, esses dois garotos, eles se amavam muito, mas eles eram de um século diferente. E os dois acabaram morrendo de alguma forma, que eu não vou dar um spoiler aqui. E toda noite de Halloween, eles conseguem voltar pro mundo dos vivos e ficar ali até o amanhecer juntos. A gente acompanha um pouco sobre esse dia deles, na verdade, essa noite deles, né? E o que eu tenho a dizer sobre essa história é que não conversa mais com Ielle Oliveira de agora. Talvez conversasse muito com quem eu era no passado, com o que eu gostava de ler no passado, na época que eu gostava muito de ler Poe, que eu teria adorado ler Carmilla. Hoje em dia eu não gostei de ter lido Carmilla. Então ele tem uma vibe assim, meio Edgar Allan Poe, meio Carmilla. É um conto de 30 páginas e aqui a gente vai encontrar muita melancolia nas palavras, sabe? Uma linguagem mais antiga, porque os personagens são mais antigos. E eu achei meio demorado, meio arrastado, mesmo tendo poucas páginas, porque, como eu disse, já não é muito o tipo de leitura que eu gosto de fazer hoje em dia. Mas se você gosta de Carmilla, tá procurando alguma coisa assim nesse estilo, como se fosse um livro antigo, meio que misturado com um livro contemporâneo, mas com representatividade aquilana, você provavelmente vai adorar esse livro. Mas hoje em dia não foi pra mim, então eu acabei dando 2 estrelinhas pra ele. E também eu tô fazendo 2 leituras em andamento. Eu tô fazendo uma leitura aqui no Kindle, que eu tô quase acabando, eu tenho 70% da leitura. Vou mostrar pra vocês qual é o livro em questão. Eu tô lendo aqui no Kindle agora Um Match pro Natal, da Emily Matias. E, gente, eu tenho 70% da leitura e eu estou simplesmente amando. Acho que esse daqui vai ser um 4 estrelas, sabe? Tô gostando bastante da história. A gente tem uma história onde tem um protagonista bissexual que ele é super azarado com encontros. Então ele finalmente deu match com alguém que ele tá gostando realmente. E essa pessoa parece incrível. Mas a gente descobre que, na verdade, ele deu match com uma pessoa que tá fingindo ser uma garota ali por vários motivos, que na verdade é um cara. E isso acaba entristecendo muito ele, porque ele é super intenso e ele vai até a cidade dessa pessoa. Eles moram no Canadá, ele vai até Ottawa encontrar essa garota, mas na verdade essa garota é um garoto e ele vai se deparar ali com várias confusões. Mas, gente, a química dos dois é maravilhosa. Ai, eu tô amando muito essa história, eu tô amando muito esse livro. É super leve, super fluido. E não sei, convence, é muito bom. É muito bom, tô realmente gostando muito. Ele tem mais ou menos umas 100 e pouquinhas páginas. E por último, eu tô lendo esse livro aqui também. Gente, eu já tinha lido mais ou menos uns 30% dele antes do vlog, agora eu cheguei nos 50%. E basicamente aqui a gente vai acompanhar uma banda chamada Saturday. Ela tem vários integrantes ali, adolescentes, jovens, né? Então a gente tem o Zack e o Ruben, que é um desses dois aqui, eu sempre confundo a carinha deles aqui na capa, o John e o Andrew. E basicamente a Saturday, ela é uma empresa bem abusiva ali, que controla tudo, desde o jeito que eles vão falar, até a roupa que eles vão usar, até as entrevistas que eles vão dar, o que eles podem ou não mencionar nas entrevistas. Inclusive moldou a personalidade dos personagens com base em nada, com base no que eles achavam que ia vender. Mas na verdade a personalidade deles é bem oposta. O John, por exemplo, que é esse garoto aqui, ele é um garoto muito religioso, religião cristã ali, muito religioso. A personalidade que moldaram pra ele é ele ser um cara sexy, sendo que na verdade ele se sente até desconfortável com isso. O Angel, moldaram ele ser o cara
falei errado. Esse é o John, gente, desculpa, falei errado. Esse é o John e esse aqui é o Angel. Eu confundo todos os personagens. Enfim, o Angel... Agora eu tô certo. O Angel, ele é um tipo de pessoa bem problemática, tá? Ele se droga, ele tá querendo chutar a boca ali da empresa. Todo mundo tá insatisfeito, mas ele acha que ele é, tipo, o único insatisfeito no mundo. E ali com aquela empresa. E o jeito dele se rebelar é um tanto quanto inconveniente. Mas na empresa ele é dito como um cara gentil, fofinho, amigável. Sendo que na realidade ele quer ser visto como um cara sexy, desejável, sabe? O porra louca. Então, também a personalidade dele não tem nada a ver. Eu acho que esse daqui é o Rubens e esse daqui é o Zack, mas posso estar confundindo, então não vou nem apontar. O Rubens, se eu não estiver trocando o nome, ele é um garoto gay e ele tem isso assumido ali dentro da empresa, dentro dos integrantes da banda, ali com a família, amigos próximos. E ao mesmo tempo ele não pode falar pra ninguém que ele gosta de caras, porque a empresa barra ele de falar isso, já que isso afetaria a popularidade do grupo, não seria interessante. Ele é um dos carinhas mais desejáveis pelas garotas, então ele não pode seguir. E tem o outro personagem que é o Zack, que se eu estiver falando certo, eu não confundi o Rubens e o Zack. O Zack, ele é bissexual, mas ele tá se entendendo ainda, sabe? Então eles vão ter ali um romance entre eles. E, bom, vamos falar o porquê que eu tinha parado essa leitura ali da primeira vez. Aconteceu que eu fui escrever meu livro, então eu tive que parar esse livro, mas eu tava gostando muito no começo e ele tá fazendo, assim, ondas, sabe? Eu tava amando no começo. Aí chegou uma parte que entre o Zack e o Rubens que o negócio ficou tão esquisito que eu acabei não gostando muito, então eu pausei a leitura e depois chegou uma parte assim que voltou a ficar boa, só que assim, tem personagens que, sinceramente, eu acho que é pra dar raiva, porque o Angel mesmo não tem como você não ter raiva dele. Juro pra vocês, gente, ele realmente é um personagem que dá muita raiva, porque ele só faz burrice, sabe? Então assim, você tem muita raiva dele. E em alguns momentos o Zack, eu espero não estar confundindo o Angel com o Zack. Se eu tiver, eu falo certinho na próxima parte. Deixo aqui informações na tela. Mas o Zack também, ele me irritou muito com as coisas que ele contou pra mãe dele. As coisas distorcidas que ele contou. Que dá a entender ali que o Rubens tá dando em cima dele, mas ele não corresponde. E tipo, gente... para, né? Para. Enfim, ele inventou as mentiras cabeludas aqui, que eu quero ver no que isso vai dar. Todos eles têm sua questão. O John ali, ele tem sua questão com a sua família. O Angel, ele tem a questão com as drogas. O Rubens tem a questão com a sexualidade. E o Zack tem a questão com a mentira. E com lidar com a fama, gente. Então é basicamente isso. Eu acho que se você gosta de bandas assim de K-pop, você vai se identificar muito aqui. Eu tava na entrevista com a autora, eu acho que ela falou que se fosse pra pensar numa banda aqui, seria One Direction, mas eu com certeza imagino BTS lendo isso. E bandas sul-coreanas, porque realmente o controle ali sobre a vida deles é nesse nível. É nesse nível, é bem horrível as situações que acontecem. Mas enfim, é isso. Eu vou voltar a ler esses dois livrinhos que eu estou lendo no momento. Depois eu volto aqui pra falar pra vocês o que é que eu achei das leituras. Ai, gente, eu juro. Alguém gosta do Angel? Não tem como! Ele é muito chato, gente. Gente, tá muito calor, não tem nem como colocar acessório bem bonitinho aqui falar com vocês. Então assim, vou só atualizar vocês nesse vlog sobre o que eu achei de Um Match para o Natal, da Emily Matias, ao final da leitura. Bom, quando eu finalizei essa leitura, eu senti uma estranheza. Tipo, um conto que tava indo 4 estrelas foi pra 2,5. E eu acabei achando que as coisas tomaram um rumo estranho, sabe? No começo era uma comédia romântica super gostosinha, bem Sophie Kinsella, assim, não sei se vocês já leram a autora. E no final da história eu senti que eles não tinham mais tanta química, eu senti que foi tudo muito forçado, tudo muito rápido, tudo muito estranho, eu senti uma coisa antinatural, sabe? Então, vamos recapitular. No começo dessa história, eu não tava gostando. Por quê? Porque um dos personagens aqui, ele tem 2 chefes que são casados, 2 chefes gays que são casados, e são amigos do personagem principal. Acontece que esses chefes eles têm um relacionamento aberto, pelo que dá a entender. E eles vivem querendo que, tipo, esse amigo deles, que é o nosso protagonista, faça uma homenagem com os dois. Até aí eu falei, tá, o problema não é esse relacionamento aberto, meu relacionamento é aberto. O problema foi meio que o jeito que as coisas foram. E aí depois, a gente tem um melhor amigo do nosso protagonista também. E esse melhor amigo do protagonista, ele vai lá e fala assim, eu tô triste porque meu date deu errado, só não vem aqui tentar me comer. Aí eu falei, peraí, gente. Aí vira uma farra, uma folia. Porque assim...
Parece que não tem como você ser gay e você ter amizade com um outro cara sem ser uma amizade colorida. E isso é um tanto pejorativo, uma imagem meio ruim, né? Porque quando você é hétero, pensa assim, você é hétero, ok. Se você tiver amizade com alguém do sexo oposto, quer dizer que sua amizade vai ser colorida ou que você quer pegar aquela pessoa? Não, às vezes é só uma amizade. Então, não tem problema o relacionamento deles ser aberto. O problema é, tipo, ele falar, eles vivem me convidando, eu vivo negando e tal. Muito esquisito. Aí depois o amigo dele querendo pegar esses chefes, aí o amigo dele querendo pegar ele, aí vira aquela lambança, assim, eu não sei, eu não gostei muito dessa parte. Mas aí eu tava assim, vamos ver. Aí quando ele começou a trocar mensagens com o Aidan, eu achei que a história tava se tornando mais legal. Mas acontece que ficou por um tempo, chegou no final, ela não tava tão legal assim, eu não sei explicar pra vocês. Mas a química dos personagens pra mim morreu ali num certo ponto da história e tudo começou a ficar muito forçado, tudo muito esquisito, tudo muito antinatural, sabe? Parece que a autora correu ali com a história, eu não sei o que aconteceu, mas tinha muito potencial, eu senti que não foi totalmente abordado esse potencial, sabe? É isso, sem contar que a gente cai naquela gaylândia, né? Tudo bem ter muitos personagens LGBTQIA+. Eu não vejo problema nisso. Na minha história, por exemplo, caso você ainda não tenha lido esse livro aqui, todos os personagens são LGBTQIA+. Mas o que eu tenho pra dizer assim é que ficou forçado, sabe? Tipo, como se todo mundo fosse gay. E isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Não sei, o jeito que foi construído aqui ficou esquisito, sabe? Bora falar sobre a estratégia do charme, gente. Como vocês viram, eu fiz a leitura desse livro e olha o tanto de post-it numa história tão curtinha, gente. Esse livro vai entrar pra lista dos favoritos do ano e é maravilhoso. Aqui a gente tem uma história sobre um produtor de reality show e sobre um astro do reality show que vão se apaixonar. E eu vou fazer um vídeo específico pra esse livro porque eu gostei muito dele. Então eu vou dar só uma breve pincelada aqui pra vocês sobre o que eu achei da leitura. Bom, eu achei muito legal como a autora trabalhou o tema de questão psicológica, LGBTQIA+, que a gente não tem personagens gays ou bissexuais e se limita a isso. A gente tem um relacionamento aquilano, na verdade um relacionamento gay, entre dois personagens que são gay, um deles dentro do espectro demissexual. A gente tem temas como saúde mental, toque, depressão, ansiedade, e a gente tem personagens das mais diversas letras do LGBTQIA+. A gente tem personagens que se identificam como lésbicas, pansexuais, bissexuais, gays, demissexuais, então é um livro muito amplo e muito bacana. E eu confesso que eu não esperava isso, eu esperava uma leitura fofa e fluida, mas eu não esperava que fosse ser tão bom quanto realmente foi. Inclusive, eu comecei a ler num dia e eu tive que terminar no outro, eu terminei 5 horas da manhã do outro dia. Então, assim, eu amei essa leitura, tipo, é muito longa. Ele parece ser curto, mas a letra é muito pequenininha, e ele leva horas e horas e horas pra você terminar a leitura, mas eu não conseguia largar esse livro. E a única parte que eu não gostei tanto dessa história aqui foi o final, que eu achei meio corrido, meio arrastado. Eu vou falar um pouco mais no vídeo que eu vou gravar sobre esse final dessa história. Mas no mais, eu amei essa história, eu recomendo muito a leitura pra vocês. Se vocês estão procurando algo real, que fuja ali daquela bolha que a gente sempre encontra de personagens perfeitos, intocáveis, sem problemas, saudáveis, aqui a gente vê o oposto disso e é tão perfeito. E a química desses personagens é insana, gente. Bom, agora eu vou ler o último livro desse vlog de leitura e a gente finaliza o vlog por aqui, porque ele deve estar enorme. E chegamos, enfim, ao último livro desse vlog de leitura, que é, no caso, Fica Entre Nós, da Sophie Gonzalez e do Cale Jetrich. Não sei como pronunciar o sobrenome dele. Eu vou falar pra vocês tudo que eu achei dessa história do início ao fim.
Bom, vamos começar então aqui pelo início da história, que, pasmem, foi a parte mais interessante pra mim. No início dessa história eu tava amando muito a leitura e eu tava acreditando que esse livro entraria com certeza nos favoritos do ano, e isso mudou ao longo da leitura e eu vou explicar agora pra vocês por quê. Nessa história a gente tem 4 garotos que fazem parte de uma boy band americana, e esses 4 garotos eles sofrem muito nas mãos da Chorus, que é a agência deles. Acontece que um desses garotos, o Ruben, ele é gay e a agência tá há anos impedindo ele de se assumir publicamente, então ela inclusive incentiva boatos de que ele é o garanhão, de que ele já ficou com uma mulher, e abafa totalmente o caso de que alguém desconfia que ele gosta de homens. O Ruben também tem o maior alcance vocal do grupo, mas eles fazem de tudo para que o Ruben seja o mais neutro possível e que as pessoas não enxerguem muita personalidade nele, então dão vocais super simples pra ele fazer. Aí a gente tem o Zack, que é o par romântico do Ruben. O Zack, ele é bissexual e ele está se descobrindo aqui ao longo da narrativa. O Zack também tem muitos problemas ali com essa empresa, ele tem problema de se posicionar, de dizer o que ele pensa, e ele também gosta muito de compor músicas, ele tem muito talento pra compor músicas, mas essa agência também empolga ele. Aí a gente tem o Angel. O Angel, ele é vendido pra galera como uma pessoa risonha, sociável, fofinha, e é totalmente, assim, o oposto do que ele quer ser vendido. Ele quer ser vendido como um cara sexy, um cara garanhão, que é algo que ele realmente se identifica. O Angel, ele tem problemas com drogas, e ele sente constantemente que ele tá sendo preso ali por essa agência. O John é filho do cara da Chorus, sabe? E a imagem que é vendida dele é que ele é o cara sexy, o cara, sabe, que paquerador, mas na verdade ele é o oposto disso. Na verdade ele é um cara religioso, ele não se sente confortável de ficar mostrando a barriga nos shows, de ficar fazendo coisas provocantes, isso é algo que ele não gosta. E todos esses garotos estão vendendo a personalidade deles totalmente oposta do que eles realmente são. O Zack, por exemplo, ele gosta mais de outro estilo musical, não é nem o estilo musical da banda. Então, assim, o tempo todo eles são forçados a fingirem ser algo que eles não são. Lembrando que todos eles são adolescentes, então isso é algo extremamente estressante para cada um deles. E cada um deles vai reagir de uma forma a esse estresse cotidiano na vida deles. Eles estão fazendo uma turnê aqui no momento desse livro. Vamos lá falar então um pouquinho mais pessoalmente sobre a minha opinião, talvez tenha um ou outro spoiler. Começando então falando sobre a personalidade de cada um deles. No início estava muito interessante ver essas dificuldades que eles tinham, ver essa construção aí da Chorus, da podação dessa agência, de como eles se sentiam. Foi muito interessante, mas ao longo da narrativa se tornou repetitivo. Então, no momento que você já sabe os problemas iniciais que eles estão tendo, esses problemas só são reforçados o livro todo. Não tem muita solução sendo tomada, alguma solução, uma medida foi acontecer nas últimas 10% dessa história. Então, assim, e não foi feita de maneira satisfatória. O final, assim, pra todas essas encrencas e toda essa repetição, e mais de 400 páginas repetindo a mesma coisa, não foi nada satisfatório, então acabou me decepcionando bastante essa leitura. Começou assim sendo um 4,5, 5 e terminou menos de 2 estrelas, então eu senti assim uma decepção mesmo. Os personagens eles não evoluíam, a personalidade deles não mudava, os problemas que foram ditos lá no início não foram se desconstruindo ao longo da narrativa, foram só sendo repetidos e repetidos e repetidos, e eu senti que o tempo todo a gente andava em círculo, tinha muita repetição e não passava daquilo, sabe? Não tinha uma a mais. Era aquilo e pronto, acabou. Então, no momento que você pega ali no início da história, você já sabe tudo dessa história. E aí eu pensei, vai acontecer mais coisas. Tanto é que eu não dropei esse livro. Eu fui até o final dele, esperando que algo satisfatório acontecesse, que tivesse uma grande virada. Mas passou do ponto, passou do momento. Porque não teve uma evolução de personagens. E nos últimos, sei lá, 5%, eles tomaram alguma atitude a respeito do que estava acontecendo com eles. E parece que só ligou uma chavinha e eles resolveram tudo que eles passaram 300 páginas pra mais, falando e não fazendo nada. Não foi uma coisa progressiva, sabe? O relacionamento do Zack e do Ruben também começa no início dessa história. E no início dessa história, eu achei que tava muito interessante ali ver como eles iam terminar. E a partir do momento que eles ficam juntos, começa um negócio mediano. O livro todo, ele é abaixo do mediano. Por quê? Porque ele não é satisfatório. Ele é abaixo do satisfatório. E isso acontece porque o tempo todo a gente tem hots que não acontecem, tipo,
Vou dar um exemplo aqui que não aconteceu na história, mas é um exemplo que eu consigo pensar. Eles seguraram a mão dos outros e dormiram juntos. Aí depois se inicia uma nova cena e é constantemente repetido isso. Eles estão juntos no quarto, mas não tem muito diálogo. Não tem... É muito hot sem ter hot também. Não tem muito diálogo ali entre eles. Eles não se abrem tanto um com o outro. O tempo todo é o Angel fazendo as mesmas coisas, o John fazendo as mesmas coisas, as mesmas festas, os mesmos lugares. É extremamente cansativo, gente. Eu senti assim, eu demorei uns 2, 3 meses pra terminar essa leitura, mas eu senti como se tivesse sido mais de um ano. De tão cansativo que foi, assim, ver essas situações sendo repetidas e repetidas e repetidas e repetidas. Eu sinto facilmente aqui que se cortasse umas 200 páginas não fariam falta realmente, sabe? Porque esse tempo todo foi só repetição atrás de repetição. E é isso, eu senti que a história ela foi rasa, foi vazia, não se aprofundou muito nos temas e repetiu muitas coisas que a gente já tinha entendido há um bom tempo. O final não foi tão satisfatório, afinal ele deixa a linha em aberto, ele não fala. Vou dar um spoiler aqui, não tem como falar sem spoiler. Se vocês não quiserem receber spoilers a partir daqui, vocês pulem pro final do vídeo. Mas vamos lá. Eu senti aqui que, nesse final, quando eles finalmente se desprendem de Choros e realmente vai acontecer alguma coisa, eles vão procurar uma agência. Ficou tudo em aberto. E aí? Eles vão compor as letras do Zack? Eles vão mudar um pouco o estilo da música pop clichê ali que o Zack não gosta? Eles vão aumentar os vocais do Ruben? Eles vão melhorar a imagem do Angel? Como eles vão lidar com o John? Tudo isso ficou em aberto. Ficou em aberto se eles assinaram ou não um contrato com aquela editora, se foi com outra. Ficou em aberto muitas e muitas coisas, como por exemplo, como que o Rubens vai lidar com a mãe dele, que é realmente um pé no saco, assim, ela traz ele muito pra baixo. Como isso vai ser resolvido e... vamos no seu tempo, mas não teve ali uma construção, então parece que eu li tudo isso pra nada, foi o que eu senti, sabe? Porque as partes que deveriam ser desenvolvidas, que foram reforçadas durante o livro todo, ficou tudo em aberto. Então parece que o final, o único momento que esse livro foi corrido, o livro todo ele foi parado, e o único momento que ele foi corrido foi no final que eles iam resolver ali as questões. Então eu senti realmente que não valeu a pena. Não valeu a pena ter ficado até o final dessa leitura. Não valeu a pena ter passado por tantas páginas lendo as mesmas coisas. E no começo os dois eram super shippáveis, mas ao longo da narrativa começa a ficar repetitivo também. Então no geral foi um livro que eu não gostei muito da leitura. Mas é isso, esses foram os livros que eu li durante esse vlog. Teve vários livros que eu amei, livros que eu achei mais ou menos, livros que eu não gostei. E me contem aqui embaixo qual desses livros vocês têm vontade de ler e quais desses vocês já leram. E me recomenda aqui embaixo livros aquilianos, sáficos e duáricos que vocês gostariam que eu fizesse um vlog de leitura. E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo!